Vou fazer agora um entendimento do Hesíodo junto com Homero, a partir do Werner Jäger, né, desse livro A Paideia. Na Ilíada, nós temos o ideal do herói. O homem que vive a vida como luta. A vida é uma luta. A vida são os percalços do homem que sabe que o valor é conquistar territórios ou defender o seu território. A vida é buscar a honra. A vida de um homem mortal ou é anônima, acaba e esse homem é esquecido, e o homem se torna um nada, né, um não ser, lá no Hades, quando o sopro vital o abandona, né? Ou o homem, mesmo estando no Hades, ele tem um nome. O nome daquele que fez alguma coisa, daquele que defendeu a sua terra, daquele que invadiu a terra, daquele que ganhou uma guerra. Esse nome traz a honra, né? Faz aquele homem ser honrado. Isso é eterno, na honra. Nessa ética primitiva dos gregos, o homem, que a Ilíada mostra, né? O ideal do homem era o herói. Todos queriam ser heróis, né? Ou você fazia parte dos anônimos. Na Odisseia, nós temos o ideal do homem ligado às relações sociais, ligado ao cavaleiro, né? A ética cavaleiresca, que é aquele homem que teve uma educação do seu corpo, da sua alma, que permitem ele fazer grandes feitos, como os heróis, também permitem a ele ter relacionamentos sociais, ser um homem próximo do ideal do homem, que é o homem formado completamente, né, na harmonia do corpo e da alma. A gente tem isso na Odisseia, essa ética dos nobres. O nobre é aquele que teve um antepassado heróico e ele hoje cultiva essa memória do antepassado heróico ou divino, né? Cultiva essa memória e se faz no presente como um homem bem formado, né? Com a sua personalidade formada na sua totalidade. Na Ilíada, nós temos a relação entre o Aquiles e o Fênix. Fênix, o homem mais velho, a quem foi confiada a educação do Aquiles. Fênix ensinou a Aquiles os cantos, né, sobre os heróis gregos, sobre os deuses gregos, e também exercitou o corpo daqueles. Na cena em que aparece Fênix ao lado daqueles, eles recebem a visita de Ulisses e Ájax, que querem convencer Aquiles a voltar a lutar a favor dos gregos, né? Aquiles está irredutível. E o Fênix tenta convencê-lo a ser razoável, a não deixar o desatino dominá-lo. Porque o desatino não faz com que o homem não vá a lugar nenhum. Fênix tem uma história antiga de um homem desatinado que não conseguiu nada na vida, né?
Não conseguiu lutar quando precisou lutar. Mas não tem jeito. O desatino, a deusa Ate, está agindo em Aquiles. E toda a razoabilidade do Fênix, tudo aquilo que o Fênix ensinou para Aquiles, de dominar o próprio espírito, não está funcionando naquele momento. Na Odisseia, nós temos Telêmaco. Logo no começo, Telêmaco está com medo dos pretendentes da mãe dele, que comem os bens deles, já que o pai não está ali, né? Telêmaco está inseguro sobre o que ele pode fazer para defender a mãe, defender os bens da família. O que aconteceu com o pai dele? Ele não sabe o que fazer. Mentor se aproxima, na verdade é Atena, né? Na forma de mentor, se aproxima e faz aquele influxo divino, dá aquela inspiração divina, aquela intervenção divina, fazendo Telêmaco procurar pelo pai, viajar à procura do pai. Não dá para distinguir entre a ação humana e a intervenção divina. Elas são juntas. Quando o homem faz uma grande coisa, é a deusa intervindo e é um homem agindo ao mesmo tempo. Assim como Aquiles decidiu não lutar a favor dos gregos, porque a Ate o dominou, a Ate o afundou na revolta com relação aos seus pares, né? E ele mesmo estava com a honra ultrajada pelo Agamenon, o principal comandante grego. Então não dá para distinguir a intervenção divina e a ação humana na Ilíada e na Odisseia. Mas Fênix e Aquiles, Mentor e Telêmaco, são relacionamentos educativos, formativos do homem da totalidade da personalidade do homem. De um corpo preparado para agir e de uma alma que governa a si mesma, né? Isso com vistas ao ideal do homem. O ideal que vai ser o ideal da nobreza, que só os nobres têm, que o homem comum, o homem do povo, não tem. O homem do povo não faz grandes coisas. Ele não tem condições de fazer grandes coisas. Ele não é educado para isso. Ele não é... Os deuses não empurram também para isso. Ele está destinado a ser um anônimo. Agora, o destino do homem nobre é corresponder ao ideal do homem. Isso é o que tem no Homero. Mesmo tendo na Odisseia, na figura do Eumeu, que é um servo do Ulisses, a nobreza na moralidade. Ele não tem a nobreza heróica. Ele tem a nobreza no aspecto, no sentido do que concerne as relações sociais. Eumeu é nobre. Ele recebe a visita, o retorno, o Ulisses no seu retorno, mesmo ele estando disfarçado de mendigo, ele o recebe e o trata bem, o acolhe, deixa dormir na casa dele, dá alimento e roupa para ele. Eumeu, ele tem esse aspecto da nobreza, que é acolher o estrangeiro. É isso que Zeus manda fazer, né?
Mas, via de regra, o homem do povo não tem a ética da nobreza. Homero é um educador, foi educador dos gregos, no sentido de que os poemas dele, na verdade os poemas que ele cantou, que já vinham de uma tradição, né? Eles têm uma forma e um conteúdo, uma forma, ou seja, uma estética bela, e um conteúdo, ou seja, um ensinamento ético, moral, casados, né? A forma não se separa do conteúdo. A ética e a estética, elas são transmitidas juntas pelo cantor na formação do espírito do homem grego, na formação daquele que daquele que do homem através da beleza e da ética. Não tem separação entre essas coisas. Agora, Hesíodo e os outros pastores, os outros homens do povo, eles conheciam Homero. Eles conheciam as histórias da Ilíada e da Odisseia. Mas eles eram camponeses, pastores, homens rudes, homens que trabalhavam, só sabiam trabalhar e morrer. Aqueles homens que existem aos milhares que estão destinados a morrer, trabalhando antes. Eles não têm, para eles não é o destino reservado ao homem nobre, né? Eles conheciam Homero, essa cultura da nobreza. Hesíodo teve o pai dele veio para Beócia, né? Onde ele iniciou uma criação de ovelhas e deixou outros bens, poucos, né? Mas deixou. E morreu. E o Hesíodo entrou numa disputa judicial com o irmão, Pérsis, sobre quem ficaria, né, com que parte da herança. Pérsis subornou os juízes, conseguindo então a maior parte da herança do pai. Hesíodo precisava de justiça. Via que a justiça feita pelos reis, né, não era justa. Era uma justiça que favorecia o forte. Era a justiça do mais forte. A lei do mais forte. Não era a justiça que dizia respeito ao funcionamento do todo. Aquilo que seria necessário de existir para que o todo tivesse em harmonia e funcionar em harmonia, né? E de acordo com a sua lei própria, né? As coisas têm uma lei própria. A natureza tem uma lei própria. O homem tem uma lei própria. A natureza tem um tempo do plantio, o tempo da colheita, tem as estações, tem o dia e a noite para serem respeitados, né? O homem também. O homem ele precisa trabalhar para produzir o sustento dele. O homem precisa conservar as forças dele para o momento do trabalho. O homem também precisa descansar e consumir aquilo que ele
colheu pelo trabalho dele. As coisas têm uma lei própria. Os camponeses conhecem essa lei. Eles estão numa relação íntima, eles pegam na terra. A vida deles está imbrincada com a terra, com os animais, com as plantas, né? Através do trabalho. Esse é o destino do homem, o trabalho. Trabalhar até morrer. Mas existe isso é o trabalho, é uma luta que ninguém conhece. Aquele que limpa a sua casa, aquele que faz a sua comida, aquele que varre a sua rua, ele tem uma luta que ninguém conhece. É uma luta que exige dele tenacidade. É uma luta que nunca vai terminar. Mas mesmo assim ele faz. Por que ele faz? Porque um homem simples trabalha. Segue aquela luta que não vai trazer glória para ele. Porque esse trabalho, ele tem um valor. É isso que Hesíodo quer mostrar. O valor do trabalho. O valor do trabalho, o valor daquela luta do homem simples, do camponês, daquele que é tido como ignorante. A luta dele, qual o valor? Produz a justiça. Produz no homem o apego pelo que ele constrói, a não disputa com o vizinho para tomar o que é dele. Então produz a coesão social, a justiça nas relações sociais. Isso realiza a justiça de Zeus. Hesíodo e os camponeses escutavam os poemas que eram para os nobres. Não era para eles, né? Mas um dia Hesíodo escutou a musa, as próprias musas falando com ele, fazendo dele um poeta, falando para ele da gênese, né? Do nascimento das entidades cósmicas, incluindo o homem e os deuses. As musas alinhavando tudo o que se conhecia de forma dispersa a respeito do cosmos e dos deuses. As musas alinhavaram e mostraram o sentido racional do todo. Que o todo, ele tem um sentido racional. Ele é o reino, a formação da soberania de Zeus, porque Zeus reúne o conhecimento sobre tudo que vai acontecer, sobre tudo que aconteceu. Ele atribui a cada deus e a cada outra entidade cósmica, né, um lugar, um âmbito de atuação. E os filhos dele vigiam esses espaços de atuação. Zeus atribui ao homem, vigia o destino dos homens, a atuação dos homens, né? Zeus e os outros deuses olímpicos dirigem os homens para que as ações deles correspondam, não quebrem a ordem racional do cosmos, né? Então, Hesíodo se tornou poeta, escutando das musas a formação do todo, governado pela razão. E desgovernado
pela desrazão. Desgovernado, os deuses criaram, os deuses, né, mantêm a totalidade cósmica justa, né, funcional, mas os homens, eles caem na desrazão, caem na híbris, que é o excesso. Por exemplo, parando de trabalhar e querendo ter o que é do outro, parando de então fazendo outro tipo de falha moral, que é desonrar os pais, não sacrificar mais em honra aos deuses. Que homem é esse? Por que o homem faz isso? Não trabalha, quer pegar o que é do outro, não honra os pais, não honra os deuses. Ele se acha melhor do que ele é. As causas do homem ter que trabalhar, as causas das doenças, da velhice, da morte precoce do homem, foram o próprio homem. Porque os homens foram criados pelos deuses como os homens da Idade de Ouro, que eram homens que não tinham necessidade nenhuma. Eles apenas colhiam o que a natureza oferecia. Eles viviam bastante, morriam dormindo. Eles não experimentavam a decadência física, nem disputas sociais. Os homens foram responsáveis pela própria queda deles, pela própria condição deles, decadente, de ter que trabalhar para se sustentar. Porque eles viviam nessa situação paradisíaca da Idade de Ouro, mas se tornaram, como diz na Idade de Prata, bebezões. Já que eu sou dependente da minha mãe, eu passo a vida inteira como bebezão e não ligo mais para ela. Ela só me serve, eu a trato mal. E quem são os deuses que nem estão aqui? Os homens também viraram as costas para os deuses. Resultado, morriam com 100 anos, experimentando uma velhice, quando chegava próximo do final da vida, uma velhice atroz, e morriam. Né? E isso com as outras idades que o Hesíodo conta. Hesíodo escutou das musas sobre a ordem do todo, escutou sobre o valor do trabalho e da justiça para os homens. Aí Hesíodo, ele saiu da terra, pôde sair da terra e transmitir, se o trabalho e portanto, aqui me leva à justiça, eles me levam a corresponder à ordem do todo, a não cair na híbris, né? A não repetir o gesto do homem que fez ele ter a decadência dele, Hesíodo, ele teve clareza da lei da natureza e da lei da vida dele, da lei da vida do homem, né? O que ele escutou das musas fez ele ter clareza da lei que governa a vida dele e governa o mundo. Fez ele organizar o campo mitológico, organizar e ter clareza da lei que governa ele e a natureza, e sair da terra
e ser um profeta para os homens. Ensinar para os homens, e os trabalhos dos dias são isso, ensinamento para os homens, olha, a nossa vida, qual o valor da nossa vida? É o trabalho. Aquele trabalho invisível, a gente não vai ter glória, mas ele tem valor porque ele é fazer o que nós devemos fazer de acordo com as leis que nos governam internamente. Aí Hesíodo se tornou um educador dos outros camponeses iguais a ele, tornou um profeta, né? O profeta do trabalho e da justiça. Tão educador quanto Homero. E que pôde ir além da vivência dele, a vivência com a terra, né? O Hesíodo teve a disputa judicial com o irmão, mas ele leu essa disputa como uma disputa entre a lei da força e a lei de Zeus, a lei do céu. Ele deu um caráter épico para um caso particular dele. Ele chegou à ideia da justiça de Zeus. Ele chegou ao universal. Então, o valor da vida do homem é o trabalho, é garantir a justiça. Esses valores são as ideias, são ideias universais. As vivências pessoais, elas têm sentido. Elas são vivas, têm muito sentido. Mas elas não são universalizáveis. O que você vive tem muito sentido, mas não serve para mais ninguém. Foi o conhecimento do Homero sobre as histórias dos nobres, e quando aconteceu com ele, da musa aparecer para ele, falando para ele, dizendo que ele também, dizendo que a voz, o mito, que é a fala das mentiras que são semelhantes aos fatos, aquela voz também passa pelo ouvido dele. Não só o ouvido dos nobres, não passa só pelo ouvido do Homero, passa pelo ouvido do homem, do povo também, o camponês. Aí ele escutou e saiu da terra e se apresentou na reunião dos outros camponeses. Falou, gente, esses reis governam só em busca de quem paga eles. Existe, essa não é a lei. Essa lei não traz justiça. A lei do mais forte não corresponde à lei do funcionamento do todo e da nossa vida, né? Dentro desse todo. Nós temos que forçar os reis a corresponderem a uma justiça de Zeus, a justiça racional. Não a justiça da híbris, porque senão a gente vai cair, vai continuar o nosso percurso de decadência. A lei do mais forte faz com que o homem se afunde cada vez mais e a sociedade se rompa. Nós temos que procurar fazer com que os reis garantam a justiça racional para que a nossa sociedade não se rompa, para que o nosso trabalho seja possibilitado, para que a gente consiga
fazer do nosso trabalho ser um produtor de justiça, um produtor de homens que se relacionam bem com os outros homens, cada um com suas riquezas, sem invejar o outro, sem querer rapinar o que é do outro. Homero foi um clássico pro Hesíodo e é um clássico pra gente. O ideal do homem puro, né? O melhor que o homem pode ser: herói, nobre. Hesíodo se tornou um clássico. Fez da experiência dele particular algo universal, porque saiu daquela plenitude de sentido, mas não universalizável. Ele transmitiu aquilo numa linguagem poética, podendo ser uma linguagem poética que dizia respeito, que buscava a essência das coisas, as leis das coisas, a essência das coisas, e que pôde ser universalizado, fazendo com que ele fosse também um educador pro grego, mas a ética do campo, que é do trabalho e da justiça. Posteriormente, na Grécia, quando nós tivermos a ascensão das cidades, nós vamos ver essa cultura nobre e a cultura camponesa, esse aparato mitológico e heróico e de trabalho e justiça como um pano de fundo da vida dos homens da cidade grande. Aí Homero e Hesíodo vão ser tratados como o básico da educação deles, né? Em igual medida, igual importância. É isso aí.